A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. A palavra de Deus tem orientação em todas as áreas para a minha vida e a sua. Estamos trabalhando no livro de Neemias, que é excelente. Hoje vamos terminar o capítulo 9, né? Do 23 ao 33, foi um capítulo extenso e a gente aprendeu muitas coisas com ele, né? Vamos terminar as orações daquele povo que fizeram depois que acabou aquela escravidão, que Neemias foi e ergueu os muros da cidade, ajudou eles de todas as formas, né? Virou governador. Esdras, digamos, o sacerdote da época, quando leu a palavra, tudo mudou para a vida deles. E aqui nós vamos ver o final dessa oração. São orações que eles fizeram da época dos antepassados deles. Nessas orações eles falam da grandeza de Deus diante quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Mas eles fazem orações muito verdadeiras dos seus antepassados. Era uma forma deles reconhecer a grandeza de Deus e ver o extremo do Senhor de bondoso. Mesmo quando ele castiga, ele é bom, que é para o bem do povo. E ele diz isso na oração. E eu botei aqui um tema muito interessante. Deus cumpre do jeito dele, né? Porque eles fazem promessas, gente. Quando a gente é bem novo convertido, fazemos romantismo, né? Mas a gente vai entendendo, vai amadurecendo, vai aprendendo com a palavra e vai entendendo que não é do nosso jeito. Porque quando ele cumpre promessa do jeito dele, ele sabe, ele vê no escuro e sabe o que é melhor para mim e para você. Eu estou com mais de 20 anos de crente e sei que não sei quase nada. Preciso amadurecer mais com o tempo, com as experiências que Deus vai dando, com minhas falhas, com meus limites, mas eu vou crescendo com o Senhor, ajudando. E eu sei que você também. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir juntas? Neemias 9, do 22 ao 23. Tu lhe deste nações e reino, terras dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, a terra de Bazã, onde Og era o rei. Tu lhe deste tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxeste para viver na terra que havia prometido aos seus antepassados. Eles aqui falam de tudo que Deus fez com o povo da época de Moisés, que ele deu, que ele honrou, que ele abençoou. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali, desde o teu povo o poder, deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os governos e os reis de Canaã. Sabia que hoje Deus faz do mesmo jeito na minha vida e na tua? Quantas vezes Ele nos dá livramento? Quantas vezes Ele nos abençoa, nos protege diante das autoridades, emprego, abre porta dentro de porta, não é verdade? Promove, tudo isso é a grandeza dele. E a gente não pode esquecer disso. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas, tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas, plantações de uva. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Sabe o que eu acho interessante? É que quando esse povo começa a falar com Deus, que até o povo da época de Moisés engordaram, são orações verdadeiras e com os detalhes. E aí você tem que aprender a orar os detalhes. Se você está com falta de fé, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu estou tão triste com essa provação. Me ajuda a não perder a fé, nem vacilar no meio do caminho. Seja verdadeiro, porque esse povo estava tirando da alma a verdade dos antepassados, da grandeza de Deus. Eles aproveitaram todas as boas coisas que ele deste. Aquele povo da época de Moisés aproveitou, mas veja o que o povo fez. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os avisaram e lhe disseram que voltasse para ti. O teu povo insultou muitas vezes. Como Jeremias mesmo, né? O povo insultou. Deus usava Jeremias e o povo ignorava. Irmãos, quando se sai da presença de Deus, age assim, né? Insulta a Deus. Quando murmura, quando não agradece os mínimos milagres que ele faz, que você acha que é mínimo, para depois vir os grandes.
Porque a Bíblia diz, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Então a murmuração, a infidelidade a Deus entristece ele. E tudo isso aquele povo estava orando e contando a Deus. Que ele fez coisas grandes pelo povo da época de Moisés, da época de Elias, de Jeremias. Mas o povo foi ingrato. Então deixaste que os animais deles o conquistassem, os inimigos deles o conquistassem, os governassem. Mas no meio da sua aflição, eles te pediram socorro, tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhe enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Veja que eles dizem aqui que Deus era com eles. Mas quando eles desobedeciam, que viu os inimigos, que Deus, o próprio Deus, entregava pela desobediência deles, depois Deus ouvia. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa da gente não sermos consumidos nem consumidas. Então a gente tem que ver isso com atenção. A gente tem que velar por servir a Deus. A gente tem que ser mais grato. A gente tem que ter sensibilidade para ler a palavra. A gente tem que ter sensibilidade para orar, adorar e esperar a resposta do Senhor. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo. Outra vez deixaste que os inimigos deles o conquistassem. De novo, quando eles se arrependeram, tu ouviste do céu, e vez após vez, tu livraste por causa da tua grande misericórdia. A misericórdia de Deus é tremenda. E esse povo aqui estava reconhecendo tudo isso. Eu e você precisamos reconhecer a misericórdia do Senhor. Precisamos reconhecer a bondade do Senhor. Precisamos reconhecer grandes coisas que Ele já fez por nós, né? Não é só pedir, 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 não. É agradecer, é exaltar o nome do Senhor em todo tempo. Principalmente quando está difícil. Principalmente quando a dor está grande. Pois é hora de agradecer. Tu os avisaste que deviam obedecer os teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos. Pecaram contra a tua lei, embora cumpriu a tua lei. Seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Aqui fala também que eles foram orgulhosos. A Bíblia diz que o orgulho e a soberba procedem à queda. Orgulho, irmãos e irmãs, não ganha nada. Não adianta nada. Isso não leva a ninguém a lugar nenhum. Tem gente que às vezes a gente tem uma atitude, não querer estar mais ali naquele canto, chama de orgulhoso. Isso não é orgulhoso. Isso é se poupar. Isso é se amar, para não se machucar mais. Orgulhoso, soberbo é outra coisa, não é verdade? E aqui fala que eles foram os orgulhosos, mesmo diante da grandeza de Deus na vida deles. Anos após anos, tu os avisaste, com paciência pelo teu espírito. Por meio de profetas falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso deixaste que fosse dominado por outras nações. Sabe quando a pessoa fica surda na presença de Deus? Quando está em pecado. Perde a sensibilidade de ouvir o Senhor. O que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Eu aprendi isso com a pastora Mauricé aqui de Copeira. Então vamos vigiar, vamos lutar para errar menos. Lá em 2 Coríntios fala que o povo, quando for cear, examine-se a si mesmo, para que a ceia não seja para a sua própria condenação. Mas não é só na ceia, é em toda situação. A gente tem que se examinar. Mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guarda fielmente as promessas e a aliança. Deus promete e cumpre. Como eu botei aqui, mas é no tempo dele. Mas a gente tem que ter sensibilidade para errar menos, para buscar a santidade de Deus. Beta errar menos, sim, porque a gente sempre vai errar. A gente não veio do pecado, né? Mas a gente tem que entender que a gente precisa melhorar. Desde o tempo em que os assírios nos dominaram, como temos sofrido, os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, nosso antepassado e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Mas antes dele dizer que nós sofremos, ele falou, estamos aqui porque erramos. Tu foste, olha que coisa linda,
Tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Veja a consciência desse povo. Ele disse que Deus foi justo até quando fez justiça com eles, porque ele diz assim, tu foste justo em nos castigar. Isso é um coração verdadeiro. Isso é ter consciência do pecado. Tu tens sido fiel, mesmo quando nós temos pecado. Por quê? Deus tem a chave da morte do inferno na mão. Já pensou que se cada vez que se pecássemos, ele matasse? Ele destruía nações e nações. Mas ele é tão bom, ele é tão justo, que ele sabe como cumprir. Então você que por algum motivo está numa provação ou pecou, reconheça suas falhas. Corra para os pés do Senhor, que ele perdoa, como aqui o povo disse em Israel, que ele perdoava sempre. Agora, não podemos confundir liberdade com Cristo com libertinagem, porque aí vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Ele abençoava o povo pecava, ele abençoava, ele dava livramento, ele tirava da mão dos inimigos. Mas, infelizmente, o povo não entendeu e morreu tudinho no deserto. Então, gente, a gente não pode ter libertinagem com o Senhor, mas liberdade, respeito, amor e carinho. Aqui, em Números 23, 19, olha o que é que diz. Deus não é como os homens que mentem. Glória a Deus, né? Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu, ele disse que faz e faz mesmo. Então, por isso que eu botei o tema, Deus cumpre do jeito dele. Aqui fala que ele faz e faz mesmo. Agora, se ele não cumprir do meu jeito nem do teu jeito, é porque ele tem o melhor para nós. E ele sabe o que a gente pode conseguir administrar e quando não. Tá bom? Então, fica na palavra, reconheça suas falhas, saiba orar com verdade como esses homens orou. Isso também é um ensinamento para mim, para a gente amadurecer, crescer na presença do Senhor. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.